A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos. Né? Que se encontra aí, os seguidores, né? Então, eu me coloquei aqui para meditar numa palavra, né? Uma pequena reflexão. O carinho de Paulo por Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Né? Que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graças e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Aí vem aqui o versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em que tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui é a palavra de Paulo, né? Falando por Timóteo. Ele fala aqui, ó, embaixo um pouquinho, né? O idoso apóstolo Paulo estava prisioneiro em Roma, onde só sairia para a sepultura, percebendo que seu fim estava próximo. Ele escreveu esta carta especial para o seu jovem amigo e discípulos, Timóteo, a quem aprenderá a amar e admirar pela sua consagração e fé genuínas, né? Demonstrando uma dedicada vida, serviço pela causa do Mestre Jesus, né? Todos encontravam motivos para agradecer a Deus pelo jovem, consagrando que era Timóteo. Esse jovem era o Timóteo, por quem orava intensamente ao comparar a experiência de Timóteo com a sua própria, o apóstolo Paulo destaca a grande importância que a educação religiosa recebida por uma criança para moldar-lhe e para moldar o caráter e torná-lo uma pessoa consagrada à causa de Cristo. Tanto Paulo quanto Timóteo foram criados em lares tementes a Deus e desde, né? E desde criança foram educados no conhecimento da palavra de Deus, né?
Eunice era uma mulher de fé e dedicada na tarefa de educar seu filhinho para Deus. Ela herdou esse legado de fé da sua mãe Eloide e passou-o cuidadosamente, tal qual receberá ao seu pequenino Timóteo. O Conselho de Salomão educava as crianças no caminho em que deve andar, até quando se envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6 diz assim: deve ter motivado tanto a Eloide quanto a Eunice na educação do seu pequenino tesouro. Poucas influências são tão eficazes como a influência de lar cristão, aonde todos estão unidos pela fé e, 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 e onde os ideais cristãos são não somente não somente inculcados, né, minha filha? Inculcados, mas vividos se os nomes de Loides e Eunice são mencionados com a hora nas escrituras sagradas. É porque elas exemplificavam em seu lar tudo aquilo que ensinavam para o seu pequeno filho a influência da mãe e da avó de Timóteo moldou-lhe o caráter desde a sua mais tentará infância. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, era regra por ela vivia, por elas vivida e usada, a fim de conservá-lo puro, incontaminados das más influências que são abundantemente o rodeavam. A instrução recebida no lar, aliada ao poder divino, prepararam Timóteo para ser um grande líder da Igreja de Cristo no período apostólico, que a sua influência na vida de seus pequenos não seja tão positiva quanto a influência de Loide e Eunice na vida de Timóteo. Amém? E aqui tá, né? Aqui fala assim, é sobre fé, né? Que a gente tem que ter fé, né? Eunice era uma mulher de fé. Eunice, né?
ela tinha um legado, né, de fé da sua mãe, Eloide, né? Passou cuidadosamente qual receberá o seu pequeno Timóteo. Aqui fala sobre fé e sobre você criar os seus filhos no caminho que devem andar, né? Nós devemos criar nossos filhos no caminho que devem andar, né? A palavra fala, cria teus filhos no caminho que pode andar, né? E é isso, né? Esse era um exemplo, né? E aqui também fala Paulo, né? Paulo, quanto a Timóteo, foram criados em lares temente a Deus e desde criança foram educados no conhecimento da palavra de Deus. Então é isso, gente. É isso aqui. Segundo epístolas de Paulo, apóstolo, né, a Timóteo. Aqui é no primeiro, né? Aí tem aqui um textozinho, né, para a gente ler, né? Para a gente entender o que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa, vida que está em Cristo Jesus. Então é isso. Deus é maravilhoso, é grande, é tremendo, né, gente? Ele é poderoso para ele é poderoso, né? E aqui fala que a influência da mãe é da avó de Timóteo. Dou-lhe o caráter desde sua mais tentará, enfim. Infância. Essas duas dedicadas mulheres enviaram-lhe as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Era a regra por elas vividas e usadas, a fim de, com consequências que tão abundantemente o odiavam a vinda preparação de Timóteo para ser um grande líder da Igreja de Cristo no período apostólico, que a sua influência na vida de seus nos sejam tão positiva quanto a influência de Lloyd e Eunice. Então, quer dizer que Lloyd e Eunice eram uma mulher de fé, né? Era a avó e a mãe, né? E aí ele fala que a gente tem que, como Eunice e Lloyd aqui, né? A gente temos que criar nossos filhos. A palavra fala, cria os teus filhos no caminho que devem andar, né? No caminho do bem, né? No caminho do mal, né? E também é isso, gente. Eu li aqui, né? Segundo Timóteo 1, livro de Timóteo, tá bom? Fica com Deus, né? Fica na paz do Senhor Jesus e até mais, tá bom? Fica com essa palavra. Amém?